Boa noite a todos. Meu nome é Getúlio, lembra? Eu vim falar sobre naquelas fases, quando nós nos encontramos naquelas fases desafiadoras, né? A gente se depara com certas situações que desanima muito a gente, né? E aí também vem a questão do externo, muita cobrança, muita pressão do externo, né? Muito. E aí a gente começa naquela coisa das comparações, do imediatismo, né? Algumas pessoas a reclamações, e por aí vai. Assim, da experiência que eu tive nesses últimos 2 anos da minha vida, eu posso afirmar assim bem, bem convicto que quando a gente chega nessa fase desafiadora da vida da gente, tem um caminho sim que é possível, né, e que, vamos dizer assim, faz com que a gente suporte a situação, né, nos dá a força para atravessar esse mar de sofrimento, vamos colocar assim. É a fé, né? Então, assim, hoje eu falo assim com muita tranquilidade, muita propriedade sobre fé e o tanto que ela é importante na vida nossa. Porque eu era uma pessoa que não tinha fé, né? Eu era uma pessoa que não, tudo para mim era negativo. Não era para mim, isso não vai dar certo, as coisas são assim. Enfim, mas aí a gente percebe que são crenças limitantes, são legados que a gente recebe, ao longo da vida, e que esses legados são transmitidos para nós não de má fé, mas de forma inconsciente pelas pessoas que legam isso para a gente. Mas assim, quando a gente tem a boa sorte, né, de praticar filosofia de vida, né, igual eu, quando a maioria das pessoas que me seguem aí sabem, eu sou do budismo de Nichiren Daishonin, esse budismo representado, né, pela organização Soka Gakkai Internacional, da qual eu não falo pela organização Soka Gakkai Internacional, sou apenas membro, então deixar bem claro isso, tá? Então assim, mas voltando na questão da fé propriamente dita, pessoal, fé é fundamental na vida de qualquer pessoa, né? Eu confundia a fé com a fé cabal. Uma diferença aí muito grande entre uma e a outra. A fé cabal é aquela fé fatalista. Eu não vou fazer nada porque não tem nada para fazer e que uma força externa irá prover tudo na minha vida. Isso é fé cabal. Isso é fatalismo. Por que é fatalismo? Gente, não existe nada no externo. A coisa é interna. É eu, Getúlio, ser humano normal, com virtudes e vícios, como diria Aristóteles, só que com essa consciência expandida.
né? Então, assim, é o interno. É da onde que eu parto? Do interno. E o que que tem no interno? A minha fé e a minha coragem de que eu vou transformar a minha vida. Simples assim. Mas quando que eu sei que eu vou transformar a minha vida? É quando eu descubro o que que eu estou fazendo aqui. Qual que é o propósito da minha vida? Quando a gente descobre isso, acabou. A vida tem outro sentido. Aí você começa, né, estrategicamente, a colocar em prática esse propósito, essa missão. Então, assim, aí vai de cada um, né? Então, assim, primeiro, é maravilhoso quando a gente descobre isso. A sensação é indescritível. Não teria aqui como eu explicar com palavras a sensação. A minha experiência para mim chegar nesse propósito de vida, vamos colocar assim, foi uma experiência que eu tive de atravessar a minha escuridão da minha alma, né, que eu posterguei isso por mais de 20 anos, 28 anos para ser mais preciso. Porque quando eu tinha 17 anos, lá se vão 30, eu descobri que eu e minha vida era uma fraude, era uma mentira. Só que eu não levei a cabo para querer descobrir isso e nem por que eu cheguei a essa conclusão. Eu simplesmente desconsiderei e fui empurrando com a barriga. 2 anos depois, eu entrei numa fase desafiadora, que ela perdurou até meados de 2022. Só que a partir de 2018, a partir de 2018 não teve mais como empurrar nada. Eu tive que literalmente sair de cena, me afastar, adentrar para o meu interior e ir buscar essa fé que eu não tinha. Então nós estamos falando aí de por baixo 4 anos para buscar essa fé. Desses 4 mais 2 para sarar as feridas emocionais, reequilibrar emocionalmente. Esse desequilíbrio ele veio desde 92. E conquistar, eu falo assim, conquistar essa paz interior. Então, assim, primeiramente eu sou grato por essa experiência que eu passei. Para algumas pessoas pode soar como coisa insana, patológica, mentalmente falando, também não me importa, é a opinião das pessoas e a opinião das pessoas não me interessa. Para outros, mas esse cara só conversa isso, não tem outro assunto. Também não estou preocupado com o que as pessoas pensam a respeito da minha fala. Porque eu sei o que eu vim fazer aqui, eu sei o que eu tenho que fazer. Então, se eu conseguir ajudar uma única pessoa, eu já estou satisfeito. Porque eu estou fazendo a minha parte. Imagina se todos nós fizéssemos a nossa parte. E nós estamos
falando de mais de 6 bilhões de pessoas fazendo a sua parte. Então seria o quê? Seria um outro mundo, né? Com certeza. Né? Eu faço a minha parte, o vizinho, o outro fazendo a parte, então já seria, né? Nós já estaríamos em outro patamar de desenvolvimento humano. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção, como pano de fundo a fé, para chegar num outro assunto que é de suma importância para a época que nós estamos vivendo hoje, que é o autoconhecimento. Hoje a maioria das pessoas estão numa angústia, num medo, enfim, numa espiral de desilusão, o que é marca do nosso tempo, tá? Isso também tem que ficar claro. Historicamente falando, a nossa época chegou nisso. Se a gente pegar assim em linhas gerais, com aquele projeto lá que iniciou no século XVI, que nós convencionamos chamar de modernidade, né, onde a Europa rompe, né, sai da periferia do mundo árabe e se torna ela o centro, né? E aí ela vai para as grandes navegações, desenvolvimento das cidades, e aí ela encerra ali a alta Idade Média e inicia a baixa Idade Média com o desenvolvimento do comércio, com a circulação de moeda e com a busca por mercados internacionais, ou seja, ali o século XVI e o XVII é a gênese dessa globalização que nós estamos vivendo hoje, né? E aí então é descoberto a América, né, em 1492 por Cristóvão Colombo, um genovês financiado pela Espanha, e começa então a colonização da América. Então, no primeiro momento, Portugal e Espanha coloniza a América Latina, que começa ali, geograficamente falando, no Rio Negro, né, ali na divisa Estados Unidos e o México, até sair na Terra do Fogo, aqui no extremo sul da Argentina, já chegando no Polo Sul. Essa região, geograficamente falando, é conhecida como América Latina. América pelo continente, está localizado, Latina porque foram povos de origem ibérica, né? Espanha e Portugal. Acima do Rio Grande, né? Estados Unidos, Canadá, Groenlândia e, no segundo momento, o Polo Norte, no início do século XX, é a América anglo-saxônica, né, que é Inglaterra, uma presença rápida de franceses, holandeses, algumas regiões do Canadá têm a presença francesa e holandesa, mas os holandeses se faz presente ali na região onde é o Caribe hoje. Mas então tudo isso para dizer que essa é a raiz dessa modernidade, né? Que ela se torna sólida, né? Ela se centraliza num povo, o europeu. Nós podemos dizer que é o último, que a gente chama de grandes civilizações. As primeiras civilizações a gente convencionou chamar de Egito, porque tem um estado organizado. Já começa as primeiras grafias, então Egito, Mesopotâmia, China,
E aí vem os povos hebreu, os Vinks e os fenícios, né? E o povo hebreu, que é de suma importância, que é o povo hebreu, que vai dar origem ao cristianismo. Por isso que a gente fala judaico-cristão ocidental, ou judaísmo cristão ocidental, que é a religião que predomina aqui na nossa parte ocidental do mundo. Então, todos esses fatores, a Europa é a síntese disso aí, e ela traz esse projeto moderno, que no seu bojo na primeira fase, o mercantilismo, na segunda fase, a Revolução Industrial, que é dividida em 4 fases. A primeira fase da maquinação, a segunda fase, motor de combustão e energia elétrica, a terceira fase é a do imperialismo, né? Etapa superior do capitalismo, aí o capitalismo já consolidado, mas também em crise, e essa crise se reverbera até hoje. Então, nessa etapa final, etapa superior do capitalismo, é que nós temos as 2 primeiras guerras, 1914 a 1918, a Segunda Guerra, de 1939 a 1945. Nesse intervalo de 1919 até 1939, que é o início da Segunda Guerra Mundial, nós temos uma forte crise econômica, né, da Grande Depressão de 1929, e de 2 grandes regimes antagônicos que sobrepõem na Europa e que depois reverberam em todo o Ocidente, que é o nacional-socialismo, a extrema-direita, e o socialismo real, a extrema-esquerda. Após a Segunda Guerra, nós temos a Guerra Fria, a polarização do mundo em 2 grandes potências, Estados Unidos e a extinta União Soviética, onde elas ocupam boa parte do território. Em 1949, uma dessas ditas grandes civilizações, a chinesa, também tem um evento, a Revolução Maoísta, né, onde Mao Tse-tung chega ao poder na China. E por que da China? Porque a China hoje é a segunda potência mundial. Então, essa contextualização bem rápida é que cria esse momento histórico nosso. Então vocês acompanham aí, ó, Guerra Fria, depois o fim da União Soviética, ou seja, o mundo se torna uno, só os Estados Unidos, e a China, que começou a despontar como segunda grandeza, como segunda potência, né, nos anos 2000, né, onde ela assume de fato que ela é uma economia mista, né, a política na mão dos comunistas e a economia na mão dos capitalistas. Por isso que ela é mista. Isso em linhas gerais, tá, pessoal? Vamos aqui pormenorizar isso aí, porque não vai dar tempo, vai ficar um vídeo muito longo. Mas é justamente isso aí, né? Vamos dizer assim, pensamento único. Estados Unidos hegemônico, vencedor da Guerra Fria, tal. E a China, a partir dos anos 2000, começa a despontar como a segunda potência. Então nasceu uma nova Guerra Fria? Eu diria que não. Por quê? Porque a China,
ela ainda está naquele processo que o capitalismo vivenciou no século 17 e 18, né? Da acumulação primitiva de capital. A China hoje ela busca muita matéria-prima mundo afora. Ela ainda é uma consumidora de matéria-prima, assim como a Europa foi no século 16 e 17. Mas o que tem de novo nisso aí? Que não deixa caracterizar uma nova Guerra Fria. O que tem de novo aí, e aí vai chegar onde eu quero, é o atentado do 11 de setembro de 2001. É esse atentado que inicia o século XXI, é que também possibilitou a implementação desse caos social que nós vivemos hoje. Essa coisa da paranoia, essa coisa do terrorismo, né? Sem a face, sem uma identificação clara. Você vive tão somente no caos, né? Reparem que a partir de 2018, mas isso fica muito acentuado no finalzinho de 2019, as fake news. O terrorismo agora, ele ganha força nas redes sociais. O terrorismo agora, o caos agora, ele é potencializado pelas redes sociais. E nessas redes sociais, a maioria das pessoas procuram padronizar suas vidas pelas redes sociais. E nós sabemos que nas redes sociais só mostra o lado bonito da vida, né? O lado fantasioso da vida. E a maioria das pessoas não se encaixa nesse padrão, pessoal. É aí que está o grande nó da questão. Vamos supor, hoje as redes sociais me proporcionam o quê? Eu alugar um carro importado, seja de qualquer marca, sei lá, aluga aí por R$600 um final de semana. Eu pego esse carro, tiro várias fotos dele, coloco nas minhas redes sociais e coloco a legenda: acabo de comprar tal carro de tal marca. E tá lá. Né? Eu posso muito bem ir num restaurante classe A, numa determinada capital do país, chegar lá, pedir uma água mineral, uma garrafa de água mineral, com limão e gelo, e tirar foto dizendo que eu estou no restaurante tal, jantando, almoçando, e posto simplesmente a garrafinha d'água com gelo e limão. Só isso. Todo mundo vai pensar que eu estou lá comendo lagosta, caviar, etc, etc. Mas na verdade o dinheiro meu só deu para comprar aquela garrafa de água mineral. E daí eu pedi o copo e o gelo e o limão para dar aquele status e posto nas minhas redes sociais. E as pessoas pensam que eu tô, pô, o cara tá podendo, comprou um carro importado, tá no restaurante e tal. Então, quer dizer, aí a maioria das pessoas, por carência, por total desconhecimento, elas acham que aquilo é verdade. E começam a acreditar que eu mudei minha vida. Na realidade, tudo isso que eu fiz, essa postagem nesse restaurante,
alugar esse carro para ficar um fim de semana e postar nas redes sociais, nada mais é do que o quê? Um belo de um fake news. Só que a maioria das pessoas, aí pegando esse exemplo meu, acredita que aquilo é real. Por quê? Porque as redes sociais hoje, elas têm esse poder de transformar uma coisa que é fake numa coisa real. Por quê? Porque a sensação que é real é as fotos que eu tiro. Só que quando a gente vai investigar, vai tirar, saber que o carro não é meu. Eu raramente vou naquele restaurante, né? Às vezes apareço agora nessa época do ano em determinados lugares, cidades litorâneas lá com foto e tal. Mas lá tá o cartão de crédito estourado, a cerveja eu trouxe de casa, a comida eu trouxe de casa, mas está lá, ostentando, em praia, né? Eu não sou contra a pessoa fazer isso. Eu só estou mostrando que as redes sociais, na maioria das vezes, ela mostra um mundo que não existe. E essa forma de ver a vida assim estão levando a maioria das pessoas ao sofrimento absoluto, porque elas não conseguem acompanhar aquilo. E aí a depressão, a ansiedade, o pânico, ou seja, o caos se instala. Porque o caos, ele é instalado em várias esferas, na política, na religião, na vida social, etc. Por isso que falam uma engenharia do caos. Isso é montado, igual uma obra que os engenheiros se reúnem para montar uma grande construção. Então isso, daí esse termo, engenharia do caos, é uma grande construção que estão fazendo, né, os megas investidores mundo afora estão fazendo para que as pessoas fiquem refém dessa realidade, que não é a realidade. Tem que ficar claro isso também. E aí eles sendo refém dessas realidades, eles percebem o quê? Que todas as portas estão fechadas para ele. E só tem uma porta que está aberta. Qual que é essa porta? O consumo. E aí então a pessoa começa a consumir compulsoriamente porque ela quer sair daquela situação, quer sair daquele caos que foi instalado. E aí mais sofrimento, mais sofrimento, mais sofrimento. Só que chega um ponto que a pessoa não suporta mais. E simplesmente ela desiste de viver. Porque ela acha que no momento desafiador que ela está passando, não tem como ela se reerguer de novo. Psicologicamente falando, fisicamente falando, emocionalmente falando. E aí esses altos índices de suicídio, né? Esses altos consumos de remédios antidepressivos. Aí de novo, ó, o caos, de novo, ó, o consumo, consumir remédio, consumir produtos industrializados, consumir alimentos para saciar a minha ansiedade. Então tudo isso é que gera esse caos que nós estamos vivendo. E como que eu consigo sair disso? É aí que entra a minha experiência. Eu tenho que buscar o autoconhecimento. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Por que minha vida está nessa situação? Por que a maioria das pessoas agem dessa forma que agem?
enfim, por que eu estou assim? Então, através dessa filosofia de vida que eu adotei para mim, que é o budismo Nichiren Daishonin, e a prática, né, eu consegui perceber ao longo desses 12 anos, né, que eu vou completar agora de prática budista, que é possível você sentar, acalmar o coração, acalmar a mente e falar: para onde que eu vou? É possível fazer isso, mesmo nesse caos. A prática budista, do budismo Nichiren Daishonin, proporciona isso para a gente. Através do Daimoku, a nossa oração principal, e do Gongyo, a nossa oração complementar, é possível você atingir um nível de expansão de consciência que você começa a entender essas coisas de forma mais aprofundada. Mas é primordial você entender que tudo passa pelo interior. Não tem nada no exterior, nada. Tudo é o interior. Talvez aí é que esteja a dificuldade das pessoas, de mergulhar no seu interior para saber quem é você, para saber o que você está fazendo aqui, para saber qual o seu propósito. Porque o propósito hoje, pessoal, é fundamental. Fundamental. Porque se eu sei o propósito, as coisas com que eu estou interligado, as coisas com que eu estou conectado, eu entendo que são os meios e não o fim. Os meios. Os meios. Por que eu preciso de dinheiro? O dinheiro é um meio. Por que eu preciso de uma estabilidade financeira profissional? É um meio, não é o fim, é um meio. Porque através dessas coisas, né, estabilidade financeira, estabilidade profissional, eu vou poder fazer disso o meio para que eu atinja ou faça o propósito de vida, para daí sim chegar no fim. Qual fim? Cumprir com a missão que eu vim fazer aqui, nessa existência. Isso para mim é a grande dificuldade das pessoas. Mas a gente só consegue chegar nesse estágio de autodesenvolvimento através da fé. Não tem outro caminho. Você pode até seguir num momento da sua vida pela matéria, pelo conhecimento científico, por isso e por aquilo. Você vai até um momento, depois ele é barrado. Depois você dá de cara na the wall, na parede. Mas quando eu acesso pela fé, eu consigo não só transpor a parede, como transcender essa matéria. Então, assim, hoje para mim, a matéria é importante? É lógico que é importante. É importantíssimo. Eu diria que ela é 30%. Os outros 70% é a parte espiritual. Lógico, quando você tem esse entendimento claro na sua vida de que é o meio e não o fim. O meio para mim atingir o propósito de vida e não o fim. O fim ainda é muito mais profundo.
mas eu vou deixar para um outro momento. Então assim, pessoal, como que eu saio dessa situação? É pela fé. Como que eu vou desenvolver essa fé em mim, diante desse caos que eu estou vivendo, diante dessa ansiedade / depressão que eu estou vivendo? Com coragem. Essa coragem, ela vem do seguinte entendimento: da sinceridade e da seriedade. A sinceridade: minha vida está M ou B. Estou sendo sincero, minha vida está assim. A seriedade: eu tenho que transformar minha vida de forma radical. E só eu posso fazer. Nenhuma outra pessoa pode, só eu posso fazer. Então, sinceridade: detectei, minha vida está assim, M ou B. Seriedade: eu vou transformar isso. Quando eu tenho isso claro, e junto sinceridade e seriedade, eu tenho a coragem. Coragem para transformar, porque isso exige coragem. Viver da forma correta exige coragem. Porque tem uma diferença: eu viver como um seguidor de filosofias de vida, seguidor disso, seguidor daquilo, ou um praticante de uma forma correta de se viver. Tem uma diferença aí. Então, quando eu saio desse momento de seguidor e passo a praticante, praticar uma vida correta, praticar uma forma de viver corretamente, isso exige coragem. E essa coragem só vem quando eu tenho essa sinceridade e essa seriedade. E como que essa transformação vai se dar? Como que eu vou conseguir viver essa felicidade absoluta em minha vida, nessa existência? Como? Com a fé. Isso eu demorei para entender. O pano de fundo da nossa vida é a fé. O restante são energias. Dinheiro é energia. E é uma energia neutra. Então eu que determino se essa energia ela vai para o polo positivo ou se ela vai para o polo negativo. Polo positivo: eu pegar o dinheiro que eu conquistar e tratá-lo com respeito e como um meio para chegar no propósito que eu descobri, o que vem a ser minha vida. Isso é no polo positivo, essa energia. No polo negativo, eu achar que o dinheiro é o fim. Aí eu caio na escuridão. Por quê? Porque ele é o fim. Mas se chegar lá no fim, eu vou descobrir o seguinte: que o dinheiro compra muita coisa, mas ele não compra tudo. Então, assim, um exemplo de que o dinheiro compra muita coisa, mas ele não compra tudo, é que ele compra os livros. Todo tipo de livro que eu quiser, eu compro. Só que ele não compra a sabedoria. A sabedoria eu tenho que adquirir através do meu esforço, estudando, me dedicando. Eu adquiro essa sabedoria. O livro, o dinheiro como fim, ele compra a casa, mas ele não compra a harmonia do lar. Isso ele não compra. O dinheiro, ele proporciona o conforto, mas ele não
proporciona e não compra a minha paz interior. Aí a gente entende por que tem tanta gente com uma situação financeira resolvida sofrendo com depressão, com ansiedade, com pânico, com isso, com aquilo. Por quê? Porque o dinheiro dele não comprou a paz interior que ele está buscando. Por quê? Porque ele montou seu patrimônio com um fim. Vou ser rico no meu segmento. A pessoa conseguiu ser rico no segmento dele. Mas qual foi o propósito para isso? Ele não teve. Isso é que é a diferença. Você tem que ter um propósito. Então, quando a gente descobre o propósito, o dinheiro passa a ser o meio e não o fim das coisas. Por quê? Porque eu tenho um propósito. Qual? Aí é de cada um. Então, assim... Mas, de novo, tudo isso só é possível quando eu tenho essa sinceridade e essa seriedade. E, realmente, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim nessa condição que eu vim? Para que eu vim nessa época? Essa também é uma pergunta bem capciosa. Então, assim, eu descobri o seguinte, que a minha missão é X. E meu propósito de vida é Y. Aonde que está o desafio? O desafio para mim consiste nisso. Falar sobre esses assuntos numa época histórica em que ninguém quer ouvir isso. Ou se ouve, não estão entendendo. Ou se ouve, trata o assunto com indiferença. Por quê? Porque estão envoltos da escuridão fundamental. Estão deixando de forma passiva serem levados por circunstâncias alheia que tiram deles o grande potencial que o ser humano tem, que é o quê? O livre-arbítrio, as minhas escolhas. Só que quando eu faço a minha escolha, eu tenho que ter a sinceridade de me responsabilizar por elas. Tanto se as minhas escolhas derem resultados positivos ou negativos, eu sou o responsável, o único responsável. Talvez pela falta desse autoconhecimento, a maioria das pessoas não se responsabilizam pelas escolhas que fazem. E aí fica delegando o externo, o destino, com a entidade A, B, C ou D. E aí não há o avanço, não há o desenvolvimento enquanto ser humano. Isso para mim é que acaba fomentando esse caos. Então, eu não me conheço, não sei o meu propósito. A maioria das questões da minha vida eu estou entendendo como sendo o fim, nunca como o meio. E aí eu estou o tempo inteiro dando com a cara na parede. E por eu estar o tempo inteiro dando com a cara na parede, eu começo a delegar essas responsabilidades que diz respeito tão somente a mim, ao externo. E aí é mais sofrimento, é mais escuridão, é mais sofrimento, é mais escuridão. Escuridão é esse momento que você não entende nada do que está acontecendo. Praticamente é aquele momento da sua vida que você simplesmente está existindo.
você desconhece e ignora completamente a lei de causa e efeito. Aí você fica fazendo uma sucessão de causas negativas e vivenciando uma sucessão de efeitos negativos e não entende nada disso. E continua a fazer mais causa negativa. E continua a vivenciar efeitos negativos. Como que você rompe isso? Quando você entende que é você que tem que assumir a direção da sua vida. É você que tem que ser o protagonista para a transformação radical da sua vida. É você que tem que ter a sinceridade e a seriedade de saber em que pés que está a sua vida e transformá-la de forma radical. Aí você começa a romper com a escuridão fundamental e entrar na trajetória da iluminação. Iluminação, pessoal, não é que vai ser diferenciado, vai ser um ser transcendental, aquela... Não. A iluminação da sua vida. Só que vai chegar um ponto que você vai se iluminar ao ponto de perceber o seguinte: não só eu, mas o todo também. Nós estamos conectados, eu e o todo, e isso é simultaneidade. Não sei se vocês já ouviram falar da flor de lótus. Ela simboliza bem a nossa vida. A flor de lótus, ela nasce aonde geralmente? Num lodo, numa lama, num lugar fédido. E ela nasce assim, para baixo. Ela fica submersa naquela água fédida, suja, escura, podre. Mas à medida que ela vai se desenvolvendo, vai rompendo com aquilo, com aquele ambiente, tá? E vai deixando-se guiar pela luz do sol, a iluminação. Ela vai fazendo isso aqui, ó. Ela sai dessa condição que ela está, submersa, escondida, na escuridão, na sujeira, na podridão. Ela vai fazendo isso aqui, ó. Sendo guiada pela luz do sol. Aí chega uma época de desenvolvimento dela que ela vai fazendo assim. Só que a transformação dela, quando ela vira, é tão fantástica, é tão tchan, vamos botar assim, que ela já começa de forma simultânea a dar flor e fruto ao mesmo tempo. A nossa vida também é assim. A gente nasce nesse caos, nesse ambiente que nós estamos, nessa escuridão fundamental, e vai nos desenvolvendo através da nossa fé, da nossa coragem, vai buscando a luz do sol, que é esse conhecimento aprofundado acerca da nossa vida individual, que a gente começa a transformar, a se iluminar para essas coisas. É isso que eu estou falando. E aí, simultaneamente, a gente começa a dar flor, começa a descobrir quem somos, a nossa essência, e o fruto, ajudar as outras pessoas. Esse é o propósito geral de todas as pessoas. É isso que a flor do lótus faz. Então, quando ela levanta, que se ilumina, que começa a dar flor e fruto, que fica linda como ela fica, é nossa vida. Quando a gente, aí de novo, consegue sair dessa escuridão da alma, consegue entender o que veio fazer aqui. Vai acabar com os problemas? Lógico que não. Vai acabar com o nosso sofrimento? Lógico que não. Então, qual que é a diferença disso tudo? É que eu sei como lidar com essas circunstâncias, com esses momentos desafiadores. Por quê? Porque agora eu tenho fé em mim
Getúlio, e fé de que isso vai mudar. Por quê? Porque eu tenho consciência de que tudo que rege isso aqui é a lei. Que lei? De causa e efeito. É o que rege. Então eu começo a fazer causa. Tenho um entendimento da minha vida. Sei que o segredo é ajudar as outras pessoas. Então eu vou começar a fazer causas para isso. Vou receber os efeitos disso. Mas aí a pessoa, e isso é natural, tá, pessoal? A pessoa, ela começa a fazer tudo isso, mas ela ainda tem aquela mancha do imediatismo. Lembra que eu falei que as pessoas têm virtudes e têm muito vícios? Um dos últimos vícios que a gente desapega é essa coisa do imediatismo, de querer as coisas para amanhã, para depois de amanhã, ou para ontem, para antes de ontem, para logo. Então você não pode ser também muito lento, amanhã, depois de amanhã, e nem muito apressado. Você tem que entrar no caminho do meio. E nesse caminho do meio, através da minha fé e coragem, eu descubro o seguinte, que tem uma segunda lei que rege, a lei da impermanência. Tudo muda. Por eu ter essa certeza de que tudo muda, eu tenho uma outra concepção de tempo. Eu descubro que esse tempo cronológico que a gente vivencia, 2023, 6 de janeiro de 2023, isso é um tempo cronológico. Isso aí foi criado lá no final das Cruzadas, quando o europeu começou a organizar o seu comércio, através da experiência que ele teve nas Cruzadas com o mundo árabe, que já tinha um comércio avançado. Eles perceberam o seguinte, que tinha que organizar esse comércio. Tem que ter prazos, tem que ter garantias, tem que ter lugares reservados para mim guardar meu dinheiro, para poder honrar com meus compromissos, dentro dos prazos que eu convencionei. Então, esse tempo é o cronológico e esse tempo vem predominando entre a gente. Mas esse não é o tempo. O tempo é um outro. É um tempo sem início. Então, quando eu entendo que esse tempo é um tempo sem início e que esse tempo cronológico que nós vivemos é uma criação nossa para organizar o comércio numa determinada época da história humana, eu percebo o seguinte, que se eu sou de um tempo sem início, então eu tenho várias existências. Né? Tanto anteriores como as que irão vir. Então por isso que eu falo hoje nessa existência. Por quê? Porque eu tenho consciência de que eu já tive existências passadas e terei novas existências futuras. Não estou aqui querendo convencer ninguém. Isso é um entendimento que eu cheguei através de experiências que eu vivenciei na vida, de entendimentos que eu não tinha e estou tendo agora. E com esse raso conhecimento de história que eu tenho, eu pude me convencer. Só que o convencimento é meu. Eu não quero convencer ninguém disso. Tem pessoas que simplesmente acham que é uma existência só e acabou. Está de bom tamanho, está ótimo. O entendimento da pessoa tem total respeito. O meu total respeito, melhor dizendo. Eu estou falando que eu
cheguei a essa conclusão baseado nessa causa que rege todo o universo, que é causa e efeito. E baseado nessa lei da impermanência, tudo muda. Só que por que eu não consigo cravar quando que essa mudança vai vir? Se cedo ou tarde? Eu não consigo cravar isso. Eu não tenho, através do intelecto, como fazer esse cálculo. Então eu vou desistir de fazer o que eu tenho que fazer? Não. Eu tenho que fazer o que tenho que fazer porque eu sei que existe uma outra lei, a lei da impermanência. Tudo muda. Percebe que a coisa já ampliou? Então eu sei que o que rege é a lei de causa e efeito. Só que eu não posso entrar nesse aspiral. Gente, será que eu fiz causa boa ou será que eu fiz causa ruim? Se eu fiz causa ruim, eu vou ter um efeito ruim. Se eu fiz causa boa, opa, eu vou ter uma causa boa. Aí também não vive, fica nesse desespero. Então eu tenho que fazer o quê? Causa. Eu não sei se é positivo ou negativo. É causa. Para mim ter o efeito. O efeito vai dizer se foi causa positiva ou se causa negativa. O efeito é que vai dizer. Só que como eu não sei quando que esse efeito vai manifestar na minha vida, a única coisa que eu sei é que tem essa lei da impermanência. Essa coisa vai mudar. E aí encaixa como uma luva nessa coisa que eu abri a live aqui, o vídeo. O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu propósito? Então, cedo ou tarde, vai mudar. Então eu estou num momento desafiador, assim como a maioria de vocês estão, cada um em sua esfera. Eu num determinado aspecto da minha vida, outra pessoa em outro, outra pessoa em outro. E assim é a vida. Então assim, como eu fiz algumas causas que me geraram alguns efeitos. No meu caso específico, eu posso ilustrar, porque eu vivi isso. Aliás, eu estou vivendo isso. Então eu fiz causa que manifestou num efeito que me levou a ter uma experiência. Que dessa experiência eu cheguei nisso aqui. Então para mim está provado, causa e efeito é o que rege. E que eu era uma pessoa assim e hoje eu sou uma pessoa assada. A impermanência, eu mudei. Então assim, é só vocês pegarem o grupo de pessoas que me conhecia há mais de 11 anos atrás e o grupo de pessoas que me conhece de 11 anos para cá. Essas pessoas que me conhecem de 11 anos para cá têm uma percepção. A de 11 anos para trás tem uma outra percepção. Porque eu era uma outra pessoa há 11 anos atrás. Então o que fez com que eu mudasse como eu mudei nesses 11 anos? A lei da impermanência. Percebe que eu fui fazendo causa e fui recebendo os efeitos? Mas sempre pá, 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 pá. Só que nesses últimos 4 anos, 5 anos, para arredondar a conta, teve uma impermanência aí, uma mudança radical. Eu era uma pessoa que não tinha fé. Eu era uma pessoa negativa. Eu era uma pessoa que só pensava em mim. Eu era uma pessoa apegada a muita coisa. Ainda continuo apegado, mas eu já fui mais apegado. Eu era uma pessoa
que isso aqui que eu estou fazendo não tinha sentido nenhum. Não vou fazer isso que eu estou fazendo, porque não vai ter ressonância. Ninguém vai ouvir. Hoje, baseado nessa lei de causa e efeito, baseado na lei da impermanência, eu sei que eu estou fazendo a minha causa, porque eu descobri o meu propósito. O efeito, eu tenho certeza que virá. E baseado na lei da impermanência, eu vou continuar falando, porque eu sei que uma hora isso aqui vai mudar a perspectiva de vida de alguma pessoa. Como que eu tenho certeza disso? Porque é a lei da impermanência, gente. Uma hora isso aqui vai mudar. Num primeiro momento parece que é meio que um dogma, né? Vai mudar e parece que eu não abro para o debate, então fica essa coisa dogmática, vai mudar, vai mudar, vai mudar. Não, não é dogma. É lei da impermanência. Não é otimismo. É lei de causa e efeito. Tem uma diferença aí. Não é mais seguidor. Não é mais Maria vai com as outras. É um cara que escolheu uma determinada filosofia de vida, que essa filosofia de vida mostrou para ele o que ele está fazendo aqui. E baseado no que ele está fazendo aqui e no propósito de vida que ele descobriu o que é, ele está fazendo isso. Ele pratica isso na vida. Então eu vim para cá porque eu tive uma experiência. Eu posso mostrar para qualquer pessoa. Eu saí daqui, passei por isso aqui, tive isso aqui, que me levou a isso aqui, que me despertou para isso aqui. Isso eu posso falar para você com detalhes. Então não tem como eu não fazer isso que eu estou fazendo. Abrir, utilizar das minhas redes sociais, não para falar de fake, não para mostrar uma vida fantasiosa. Pelo contrário, uma vida que é possível. É possível você transformar a sua vida de forma radical. Basta você ter fé e coragem para isso. Por quê? Porque a nossa vida ela é regida por causa e efeito e pela lei da impermanência. E que a gente só dá sentido para a vida da gente quando a gente descobre o propósito. Por que eu estou aqui? Qual que é o propósito que eu estou aqui? Para mim esse é o divisor de água. As ferramentas aí, a boa sorte, o momento, o grau de desenvolvimento, o grau de autoconhecimento, essas são as ferramentas que vão abrir minha consciência para esse tipo de assunto. Mas a essência, ela vem à tona. À medida que eu coloco a fé, a coragem, a sinceridade e a seriedade para transformar a minha vida, isso vem naturalmente. Isso vem naturalmente. Então é por isso que eu estou falando, quem está passando por um momento desafiador, está pensando seriamente em desistir, em jogar a toalha, não faça isso. Não faça isso porque nós temos um potencial incrível, 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 incrível. E qual que é esse potencial incrível? A fé. Então, assim, para encerrar, o conceito hoje que eu tenho de fé. A fé é aquilo que vê o impossível, ela acredita no incrível. Não, desculpa. Ela vê o invisível, que
que ninguém está vendo, inclusive eu. Mas ela vê o invisível. Ela acredita no incrível. Minha vida vai transformar de forma radical. Isso é incrível. E ela recebe o impossível. Eu consigo vivenciar isso que eu não estou vendo agora. Eu vou vivenciar esse incrível porque eu estou recebendo o impossível. Esse conceito de fé eu tirei do presidente Toda, o mestre do meu mestre no budismo. Então, para vocês perceberem como que o Toda Sensei tinha uma fé inabalável, porque ele acreditava de forma convicta na lei da impermanência. Eu estou ruim hoje, eu estou ruim amanhã, poderei estar ruim no ano que vem, poderei estar ruim na década que vem, mas uma hora isso vai mudar. O invisível, isso vai mudar. Invisível, não está visível ainda para mim. O incrível, minha vida vai mudar. O impossível, eu manifestar isso. Isso é fé, gente. Por isso que eu te falo, tem que ter fé. Nesse primeiro momento, o invisível. O que me acalenta? O incrível. O que eu vou receber em troca? O impossível. Aí o impossível é o limite. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço. Até.